Olá! Hoje o programa trata de um tema que vem gerando polêmica atualmente: a Copa do Mundo no Brasil. Um dos maiores eventos esportivos do mundo será realizado em 12 cidades entre os dias 12 de junho e 13 de julho. Os preparativos para a realização do evento têm sido marcados por protestos, desalojamentos, aumento dos investimentos públicos e também atraso nas obras dos estádios. E para falar mais sobre esse assunto, o programa de hoje traz o sociólogo Fausto Arruda, que faz parte do conselho editorial do jornal A Nova Democracia. Olá, Fausto, muito obrigada pela presença. O prazer é meu de estar aqui nessa universidade, na cidade de Goiânia, principalmente ao lado aqui de uma jornalista brilhante como você, do companheiro professor da Faculdade de Educação Física, né, que tem muito a ver exatamente com esse debate, né? Então, espero que seja realmente bastante proveitoso. Bom, e a gente também conta com a presença do professor Caio Antunes, que é da Faculdade de Educação Física aqui da UFG. Obrigada, Caio. Muito obrigado. Para mim também é uma imensa satisfação estar aqui, tanto contigo quanto com o companheiro Fausto. Bom, e antes de você começar a conferir esse debate, você assiste agora uma matéria falando um pouco mais sobre a Copa do Mundo. Segundo um balanço divulgado pelo Ministério do Esporte em novembro do ano passado, o total de investimentos previstos subiu para mais de 25 bilhões de reais. O valor está sendo gasto com obras de mobilidade urbana, reforma de aeroportos e portos, melhoria de telecomunicações, infraestrutura de turismo, segurança e defesa e principalmente com a reforma e construção de 12 estádios. Apenas os gastos com estádios subiram de 898 milhões para 8 bilhões de reais. Em meio aos gastos exorbitantes e atrasos nas obras, os brasileiros se perguntam se o torneio trará algum retorno para o país. Vai piorar. Eu acho que não tem melhora. Porque eu acho que os governantes tinham que investir em outras coisas e estão investindo muito na Copa e deixando outras coisas de lado. Vai melhorar a economia do Brasil, vai ter muitas passagens para cá, muitas instalações nos hotéis, né? Mas também pode até piorar, porque o governo também auxilia nas instalações e está dando muita atenção à Copa e menos atenção aos estudos, à saúde. As pessoas que apoiam a vinda da Copa do Mundo, né, eles acreditavam na seguinte perspectiva: a construção dos estádios e as obras de mobilidade em torno desse estádio iriam melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade. Construção de metrôs, construção de VLTs, de BRTs, melhorar o acesso, e isso poderia facilitar e melhorar as atividades econômicas nas cidades sedes. Contudo, isso não aconteceu. As obras de mobilidade, as poucas que continuaram dentro do projeto da Copa do Mundo, estão atrasadas e vão ser feitas e terminadas de qualquer jeito, com a chance muito grande de se tornarem obsoletas logo após a Copa do Mundo. Segundo ele, até mesmo a vinda de milhares de turistas para o Brasil durante o torneio de futebol não deve ser vantajoso. Então, para esse ano, sim, vai haver um crescimento econômico, porque esses turistas vão vir e vão mudar esse fluxo de capital que a gente está tendo. Ano passado nós tivemos um gasto muito grande de brasileiros com turismo no exterior, e isso remeteu muito dinheiro para fora. Com essa vinda da Copa do Mundo, você vai ter uma inversão desse fluxo. Porém, a gente não tem garantia que esse turista vai ficar admirado vendo esses aeroportos congestionados, de ficar voltando ao Brasil. Porque a ideia de um evento desse gênero é você fazer uma propaganda do seu país para que o turista goste e sempre retorne ao país. E o grande receio é, será que eles vão gostar do que eles vão ver? Bom, a realização de um mega evento como uma Copa do Mundo sempre traz consequências para os países que são sede. Gostaria que você, Fausto, começasse falando para a gente o que você acredita que serão consequências positivas e negativas desse evento para o Brasil. Olha, realmente tudo na vida e na natureza tem aspectos positivos e negativos, né? Mas, ao analisar uma questão desse tipo, eu acho que a gente tem que ver o que é que prepondera. E, na minha opinião, o que prepondera são os aspectos negativos. Nós sabemos que o Brasil ele se insere no contexto internacional como um país dominado. Quer dizer, nós vivemos uma situação em que existe uma meia dúzia, né, de países dominantes e uma quantidade muito grande de países dominados. E para essa convivência, né, existe um processo que é um processo de exploração
Então a Copa do Mundo ela vai se inserir exatamente dentro desse processo de exploração dos países dominantes sobre os países dominados. Então nós podemos dizer que o Brasil nesse momento ele serve como uma espécie de barriga de aluguel, onde as multinacionais, a FIFA como uma grande multinacional, vem, né, ocupa essa barriga de aluguel para se nutrir, para criar, vamos dizer assim, um feto que na verdade é um volume fabuloso de dinheiro, né? E depois de tantos meses após a Copa do Mundo, esse feto se transforma exatamente, né, naquele volume de recursos que são drenados do país. Então, ao invés de acontecerem aportes para o país, na verdade o que acontece é uma sangria do país. Por quê? Porque o mundo financeiro que está em torno de tudo isso e que ganha no final das contas, né, com todas essas realizações desses mega eventos, né, eles trabalham exatamente no sentido de aumentar o volume de exploração em cima desses países dominados. Então o Brasil entra nessa condição de uma semicolônia e que vai favorecer exatamente aos interesses dos grandes. Então isso deixa um rastro de problemas para o país, né, que a gente pode abordar localizadamente. Você vê, por exemplo, um tipo da Arena Cuiabá, se não me engano, né? O futebol no Mato Grosso é uma coisa que é praticamente residual, vamos dizer assim, do ponto de vista do contexto nacional mesmo, em termos de campeonatos e tudo mais. Então você faz um investimento pesadíssimo em Cuiabá, em Manaus, né? Que até parece que já teve até uma ideia lá em Manaus de transformar depois o estádio num cadeião. Fazer um centro de triagem de presos, né? Quer dizer, como é que você faz um investimento vultoso, né, para um evento esportivo que são 4 jogos, que vai ter numa região e noutra, e depois como é que fica isso? Quer dizer, então, nós não podemos nos dar ao luxo, se o Brasil estivesse exatamente colocado como uma das nações do chamado primeiro mundo, onde o dinheiro vem exatamente da sangria das colônias, né, ele poderia até se dar ao luxo de fazer esses mega investimentos, mas um país com a carência profunda, né, na área habitacional, na área de saneamento, na área de transporte, na área de educação, quer dizer, ele não pode realmente, não poderia jamais se dar ao luxo de fazer tais investimentos. Bom, professor, sob sua perspectiva do esporte também, o senhor acredita, como o Fausto, que não haverá uma consequência positiva desse evento para o Brasil? Ou, não, na verdade, não haverá, mas que serão predominantes as consequências negativas? Eu concordo com a análise que o meu camarada fez. Eu acredito que o que prepondera são os aspectos negativos. O mundo vive um momento histórico, social e político muito peculiar. No plano mais amplo, o modo de produção capitalista vive uma crise profunda, muito mais do que as suas crises cíclicas do passado. Ele vive uma crise estrutural e profunda. Essa crise gerou uma série de impactos no mundo do trabalho, na forma como os homens e as mulheres trabalham. Gerou também, no plano da política, algo que é bastante debatido e não tão bem compreendido, chamado neoliberalismo. O neoliberalismo cria algumas coisas, algumas máximas e muitas ilusões. Uma das máximas do neoliberalismo é o tal do Estado mínimo. Esse Estado mínimo é mínimo para o trabalho, como o colega Fausto muito bem citou. Mínimo para a educação, mínimo para a saúde, mínimo para a previdência, mínimo para os aspectos sociais e máximo para o grande capital internacional. No caso do mote do momento, que é o mega evento esportivo da Copa do Mundo, é um investimento maciço na construção civil, nas grandes empreiteiras, nas grandes redes de comunicação internacional. Isso tem ganhos muito significativos para a especulação imobiliária, ganhos muito significativos também para uma série de aspectos que giram em torno desse maciço investimento direto com desdobramentos indiretos para grandes fatias desse mesmo capital internacional que tem à frente essa meia dúzia de centros que o professor coloca, mas eles são transnacionais, são internacionalizados, mundializados ou globalizados, como queira.
Se eu pudesse brincar com os termos que você me coloca, os aspectos positivos dessa Copa do Mundo no Brasil não são aqueles aspectos positivos que, grosso modo, o mundo esportivo pensa. Incentivo ao esporte, incentivar a juventude à prática esportiva. Isso cria ilusões na juventude. Se eu pudesse brincar com o sentido positivo dessa Copa do Mundo, é que ela pode dar um salto importantíssimo na luta de classes no nosso país. Pode, não necessariamente. O fascismo cresce no mundo inteiro, aqui também, como nós temos visto. Em que sentido poderia ocorrer essa luta de classe? A partir dessas manifestações contrárias, desse posicionamento crítico que as pessoas têm ganhado a cada dia em relação não só à Copa do Mundo, mas toda a política? Com a Copa das Confederações, muitas, que foi o grande estopim das explosões de junho, embora a coisa da tarifa do ônibus tenha sido talvez a fagulha, mas a Copa das Confederações, muitas mobilizações ocorreram em torno dos estádios e dentre os milhares de lemas mais absurdos que apareceram alguns muito interessantes, como, por exemplo, FIFA paga a minha tarifa. Isso não é qualquer coisa. Ou queremos uma educação padrão FIFA, uma saúde pública padrão FIFA, uma assistência social no sentido amplo, não no sentido medíocre do termo, padrão FIFA, para a população brasileira. Isso indica coisas interessantes no ponto de vista de que a população está dando indícios, falando menos genericamente. Isso traz alguns indícios que a população tem se colocado de modo mais preciso nos seus lemas, nas suas falas, nas suas bandeiras, e essas manifestações atacaram bancos, atacaram estádios, atacaram o tatuzinho bola da Copa e outras questões. Isso tem sentidos interessantes, tem pontos positivos para o nível de conscientização da população em meio a uma luta ferrenha pelos seus direitos. Se a gente lembrar do Estado mínimo, ele é mínimo para a população e máximo para o capital. A população está tentando puxar a sua corda no cabo de guerra. Você, Fausto, concorda que pode ser um momento decisivo para essa nova tomada de posicionamento crítico da população? Pode ser um momento importante para a democracia brasileira? Eu acho que essa questão de que há um salto na luta de classe. Pode haver. Eu acho que já está se construindo isso, né? Na medida em que está em xeque a tal da democracia representativa. O povo não mostrou a partir de junho que não precisa mais buscar negócio de vereador, deputado, para intermediar suas reivindicações. Até porque está demonstrado exatamente que eles, após as eleições, vão cuidar dos seus negócios, né? E retribuir aos seus financiadores. Porque hoje não se faz eleição sem dinheiro e muito dinheiro. E o dinheiro está na mão dos banqueiros, está na mão dos empreiteiros, está na mão das multinacionais. Ora, cada eleito desse deve exatamente uma conta com seu financiador. E depois de eleito ele vai trabalhar exatamente para retribuir isso e juntar dinheiro para a próxima, né? Então o povo sabe que com esse pessoal não conta mais. Não existe, né, essa tal da democracia representativa, é uma farsa no nosso país, né? E a eleição para escolher os tais representantes é outra farsa. Então o povo está fazendo o seguinte: vai para a rua, queima o pneu, toca fogo no ônibus e apresenta a sua pauta. Né? Então isso tem acontecido. Se você pegar jornais, é claro que a tal da grande imprensa, ela só retrata mais Rio e São Paulo, que todo dia também tem, em cada região dessa tem 3, 4, 5 manifestações. Mas se você pegar os jornais locais, pega os jornais do dia hoje, em Goiás, por exemplo, você vai ver que na cidade A, B ou C e tal, alguém tocou fogo na prefeitura, na Câmara Municipal, fechou uma BR, né? E tudo isso não é por vandalismo, né? Tudo isso é por quê? Porque houve o atropelamento de umas pessoas na BR, a água deixou de chegar naquela comunidade, apagou a luz, o transporte não veio. Quer dizer, então tem sempre uma causa na vida, uma tribulação na vida das pessoas. Então elas não estão mais esperando pelos seus intermediários, né? Ela está colocando exatamente a questão concreta, né? Então eu acho que isso foi o grande
ensinamento a partir de junho, né, que a juventude deu ao conjunto da população. Porque se falava exatamente, o Brasil, o povo não quer nada, o povo vive num marasmo, o pessoal é muito acomodado e tal. Hoje é muito arriscado você fazer uma declaração desse tipo, porque, na verdade, o povo está em ação, está em luta, está colocando seus problemas, né, e está preparando o terreno para criar uma nova forma de governo. Okay. Né? Isso é que está por vir e nós temos que apostar que seja o melhor possível a favor do povo. A gente tem que ir para um rápido intervalo, mas você continua conferindo esse debate sobre a Copa do Mundo no Brasil no próximo bloco.